caríssimos paroquianos, nós estamos nos encontrando mais uma vez nesse segmento, o caminho da santidade. No encontro passado, nós refletíamos sobre a oração vocal, a importância da oração vocal e as atitudes e cuidados importantes na oração vocal. Hoje nós vamos colocar outra questão: pedir. A oração de súplica. A oração de súplica é importante? Nós tantas vezes rezamos por nós, pedimos a Deus por nossas necessidades, pedimos por outras pessoas. Será que a oração de súplica não é uma espécie de egoísmo nosso? Eu estou pensando mais nos meus interesses do que nos interesses de Deus? Algumas pessoas pensam assim. O fato é que Jesus mesmo, ele nos diz que nós precisamos pedir. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração vocal, ali nós temos diversas súplicas, diversos pedidos. Mas depois no Evangelho, Jesus ele diz, lá em Lucas capítulo 11, eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos abrirão, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus mesmo ele nos diz, nós precisamos pedir, precisamos fazer a oração de súplica. Mas muitas vezes as pessoas elas perguntam, mas nós precisamos pedir as coisas a Deus? Será que Deus ele não sabe de todas as nossas necessidades? Será que na oração de súplica nós não somos um pouco egoístas, como eu dizia antes? Estamos pensando em nós, nossas necessidades? Então, como responder a isso? Bom, a primeira coisa, Jesus diz que nós precisamos pedir, né? Mas nós precisamos pedir por diversos motivos. Um primeiro motivo, Deus, ele decretou, antes da criação do mundo, nos dá todas as graças que nós precisamos para que o plano de Deus se realize na nossa vida. Então você imagina, Deus ele vai criar todas as coisas, e Deus ele pensa todas as coisas, todos os elementos do universo, todos os seres humanos, toda a história, cada pessoa. E nesse grande pensamento, Deus tem um plano, um grande plano a se realizar. Um plano que vai se realizando ao longo da história, um plano que acontece na vida de cada um de nós. Para que tudo aconteça, Deus ele precisa nos dar muitas graças, milhares, milhões, infinitas graças. Nós precisamos receber de Deus continuamente. Cada um de nós pessoalmente, o mundo, toda a sociedade, todas as pessoas desse momento presente. Agora, Deus ele decretou nos conceder todas as graças necessárias para que nós sejamos santos, para que nós vivamos nossa vocação, para que nós sejamos fortes na tribulação, para que nós sejamos humildes nos momentos mais propícios e mais felizes. Deus decretou conceder todas as graças, desde que nós peçamos. É necessário pedir todas as graças. Então nós precisamos pedir a Deus a perseverança na fé, a fortaleza, a graça da conversão, a graça de um amor novo, a graça da humildade, a graça do amor às pessoas. Nós precisamos pedir para que as coisas andem bem na nossa família, para que as coisas andem bem na igreja, na nossa comunidade, na paróquia de São Pedro. Precisamos pedir. Se nós não pedirmos, o Senhor não vai nos dar as graças. Por isso Jesus diz no Evangelho, pedi e receberei. Pedi e recebereis. Nós temos que pedir. Então nós, no Evangelho, escutamos Jesus, ele nos falando, olha, se vocês que são fracos, homens frágeis,
vocês dão coisas boas ao Pai. O Pai dá coisas boas ao Filho. Muito mais o Pai do céu, Ele nos concede as coisas boas que nós precisamos. Mas nós precisamos pedir com toda a confiança. Então esse é o primeiro motivo, pedir por quê? Porque Deus quer que nós peçamos. Segundo, quando nós fazemos a oração de súplica, o que se alimenta dentro de nós? Alimenta em nós a confiança. Alimenta-se em nós a esperança. A oração de súplica, ela exercita em nós a fé, porque sem fé nós não rezamos a Deus. Depois, a oração de súplica exercita em nós a esperança. Eu sei que se eu pedir, Deus vai me dar uma graça. Talvez a resposta de Deus nem sempre seja no tempo que nós queremos e do modo que nós pensamos, porque Deus vê as coisas de maneira mais ampla. Mas sempre que nós rezamos, Deus responde de alguma maneira. Então, em nós é cultivada a virtude da esperança. E depois, quando nós pedimos algo a Deus e Deus nos atende, brota em nós a gratidão e o amor. Então, a oração de súplica, ela vai exercitar as 3 virtudes teologais. Essas 3 virtudes que nos põem em relação com Deus: fé, esperança e caridade. Então, a oração de súplica é um caminho de santidade. Não é o único caminho. Há outras maneiras de rezar, de fazer a oração. Existe a oração de louvor, de adoração e assim por diante. Mas a oração de súplica é importante também na nossa vida espiritual. Outro motivo para nós fazermos a oração de súplica, que Deus ele quer nos conceder a graça, mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber a graça. Deus ele quer nos conceder muitos dons, mas muitas vezes o nosso coração não está preparado para receber os dons do Senhor. Só para a gente ter um exemplo, Jesus ele nos ensina a parábola do semeador. O semeador vem e lança a semente na terra. A resposta é diferente. A semente cai na beira do caminho, não acontece nada. A semente cai entre os espinhos, não acontece nada. Cai no meio dos pedregulhos, não acontece nada. Cai na terra boa, aí sim produz frutos. Às vezes o nosso coração ainda não é uma terra boa para acolher a graça que nós pedimos. Então, muitas vezes, nós precisamos pedir para preparar o coração para receber a graça de Deus, e muitas vezes precisamos pedir durante muito tempo. Talvez algumas graças sejam fruto de anos de oração, onde o nosso coração está sendo preparado, ou talvez até o coração de uma outra pessoa esteja sendo preparado para receber a graça, se nós estamos rezando por alguém. Então a oração de súplica, ela nos prepara para acolher a graça de Deus com generosidade, com proveito. Agora, quais são as características de uma boa oração de súplica? E um grande modelo é o modelo daquela personagem do Evangelho, aquela mulher cananeia que vai pedir a Jesus que cure a sua filha que está tomada pelo demônio. E Jesus, nós sabemos naquela cena do Evangelho, que Jesus ele não atende a oração dela no primeiro momento. E aí nós vamos vendo ao longo daquela cena do Evangelho algumas atitudes dela. Primeiro, ela tinha fé em Jesus, de que Jesus ele tinha a força de Deus para poder salvar a filha dela. Então, primeiro, a oração ela precisa ter a fé. Segundo, precisa ter a confiança em Deus. Jesus é o Filho de Deus, mas será que Ele se importa comigo? Sim,
Ele me ama, Ele se importa comigo, Ele vai ouvir a minha oração. Então, além da fé pela qual eu sei que Jesus é o Filho de Deus e pode me dar graça, eu preciso da confiança. Tenha certeza de que Deus vai me escutar. Ele não ficará indiferente a mim. Então, a oração de súplica tem que ter fé, tem que ter confiança. Depois, tem que ter humildade, porque aquela mulher sabia que precisava de Jesus. Ela não tinha a solução para o problema da filha dela. Jesus tinha, então, a humildade. E depois, a humildade de se reconhecer indigna de receber a graça de Deus. Porque Jesus diz para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela vai dizer com humildade, Senhor, é verdade, eu sou como um cachorrinho que não merece receber nada. Mas até um cachorrinho come as migalhas. Ou seja, ela reconhece que não é digna de receber a graça, mas ela suplica a graça do Senhor. E o Senhor vai lhe conceder. Então, fé, confiança, humildade. Depois, perseverança, insistência na oração. Precisamos rezar de maneira contínua, fala Jesus no Evangelho. Precisamos rezar sempre. E a oração de súplica, de alguma maneira, precisa ser insistente, pedir ao Senhor, pedir ao Senhor. Como um santo já disse, precisamos bater na porta do sacrário, como uma pessoa necessitada que bate insistentemente até ser atendida. Então, uma oração cheia de fé, de confiança, de humildade e de perseverança, insistência. E o Senhor, Ele vai atender as nossas súplicas. Poderíamos acrescentar, além dessas características, que também na oração de súplica nós podemos pedir as coisas materiais, mas precisamos, sobretudo, pedir as coisas espirituais, que são sempre as mais importantes para a nossa vida de filhos de Deus. Que Nossa Senhora e São José nos deem um coração sempre humilde e confiante em Deus, para que as nossas orações não se cansem, não cessem, e que as nossas orações possam alcançar muitas graças para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa igreja, para o mundo inteiro.